Bom, nessa aula vamos entrar com essas pinceladas do mar, mas a princípio eu vou pegar um pouco desse branco de titânio, diluindo ele aqui no óleo de linhaça. Pego um pouco mais para chegar a um ponto exato da diluição, não posso diluir muito, mas também não devemos usar a tinta direto do tubo nessa parte de fechamento, nesse momento de fecharmos a tela. Essa primeira camada é importante, a diluição. Aqui acrescento um pouco do roxo e ao lado um pouco do azul ultramar. Logo acima eu pego um pouco do verde esmeralda, bem clarinho. Agora limpo a espátula na tela e começo a me preparar. Vou pegar aqui o pincel Tigre sintético número 11. Misturo ele novamente aqui entre o branco. Pego um pouco de linhaça. Observe que o azul levemente arroxeado com um toque do verde esmeralda, ele fica uma cor de mar bem mais clara. Começo a soltar algumas pinceladas ao fundo para poder identificarmos com o movimento da água ao fundo. A curva lá no terceiro plano ela vai ficar um pouco mais clara. Conforme ela vem se aproximando ao primeiro plano, ela vai adquirindo um pouco mais de intensidade. As pinceladas que eu vou utilizando agora justamente para contornar esse cais. Começo a intensificar um pouco, simulo as pinceladas mais grossas. Eu vou deixando essas pinceladas grosseiras de propósito. E assim que elas ficarem formalizadas, eu venho com o pincel fazendo o degradê. Com o pincel mais limpo, começo a fazer a passagem de tom entre uma intensidade e outra. Busco um pouco mais de verde esmeralda, que é para dar um pouco de profundidade do mar, para dar aquela leveza de turquesa bem claro. Então eu preciso identificar essas pinceladas a princípio. Esse é o momento que eu exercito o laboratório, onde eu descubro as cores para poder estar aplicando. Com a composição consolidada das cores, eu busco depois os detalhes e as riquezas. Mas nesse momento eu preciso me identificar com a composição cromática, ou seja, a composição das cores precisam estar bem elaboradas. É basicamente a cor do céu entrando na água. Se você observar, dá para lembrar bastante a cor que eu coloquei no céu. Ela vai sutilmente entrar na água, sendo que um pouco do esmeralda vai dar aquela transparência de mar. Veja como o esmeralda no primeiro plano, ele já atinge uma tonalidade um pouco mais meio tom, dando aquele ar mesmo de mar. Busco um pouco de branco na paleta para continuar a distribuição e fazendo um leve contraste aqui entre essa cor que eu apliquei anteriormente, do azul com um pouco do verde. E fazendo esse movimento sempre na horizontal. Nunca devemos esquecer, nunca podemos esquecer, na verdade, desse movimento que é muito importante. Se ela ficar torta na diagonal ou então levemente na vertical, você quebra todo o processo de movimento da água. Tem que obedecer essa linha de pinceladas. Sujo um pouco ali no laranja, só para dar uma neutralizada na cor da água. E vou sobrepondo no reflexo do barco à direita. Dou pinceladas com a lateral do pincel bem fininha, bem sutil, justamente para adquirirmos esse movimento. Agora eu volto para
melhorar os degradês. Substituo um pouco os pincéis pelos pincéis menores, que aí eu preciso entrar agora no detalhe do cais. Observe que eu pego um pouco do óculos, jogo no laranja, que está aqui com o azul, que cria uma cor complementar escura, e o ocre ele faz o meio tom, ele ameniza um pouco a intensidade para que eu possa fazer a marcação, tanto na parte baixa quanto na parte alta. A parte ocre ilumina um pouco mais a base do cais. Pego um pouco do ocre com branco, vou acentuando um pouco mais, que é para dar um efeito de plataforma de segunda dimensão. A parte alta, onde as pessoas caminham. Vou fazendo as estacas aqui, preparando, logicamente, que é para dar o alicerce dessa plataforma, desse cais. Sempre em pé. Eu tenho que prestar atenção no 90 graus, que é para poder ela ficar justamente condizente com o movimento e o suporte. Em seguida, eu pego o pincelzinho mais fino, que é aquele pincelzinho chinês azul, começa a fazer o reflexo. A mesma cor que eu utilizei no cais, ela vai se diluindo na água. Eu faço com a pincelada, apesar de ser na vertical, ela é tremidinha, como se estivesse obedecendo o movimento da água. Observe que eu vou pincelando no mesmo sentido. Nesse momento ela já começa a dar um movimento mais interessante na água, já dá um sentido de reflexo, assim como aconteceu com os barcos. Agora eu pego a cor laranja que está pronta lá com azul, ela fica basicamente um preto cromático. Eu começo a desenhar uns pneus aqui na lateral do cais e também nas laterais do barco. É uma espécie de apoio quando o barco encosta no cais para amortecer o impacto. Esse detalhe é muito legal de fazer. Acentua essa lateral aqui do cais. E um bom da tinta óleo que eu apliquei a cor do mar, fiz o cais, volto novamente com um pincel número 11 da Tigre para acertar algumas pinceladas que possam estar falhadas ou sair um pouco da direção. A flexibilidade da tinta óleo é muito legal, nos proporciona muitos acertos, idas e vindas com as pinceladas. Limpo mais uma vez no pano, pego agora o azul cerúleo, misturo a cor que estava aplicando no mar, dou uma base aqui na linha de divisão do barco, na parte alta, e também começo a aplicá-las com um leve movimento na água, para exatamente começar a fazer esse terceiro tom, que é o tom mais escuro no caso desta água. Mas como é a primeira camada, entrarei em fases futuras da nossa pintura com pinceladas ainda mais distribuídas por todo o quadro. Isso é só uma breve noção de efeito do que irá acontecer nas futuras pinceladas. Então eu venho aqui cromatizando, sobrepondo um pouco o reflexo dos barcos para exatamente entrar como se fosse a cor do mar, porém sofrendo um reflexo da cor dos barcos. Pego o mar na paleta, que é o verde esmeralda com azul ultramar levemente arroxeado, também coloco um pouco do azul cerúleo, e ele nos dá essa noção de movimento mais escuro, a parte mais escura da água. Ó, como é que eu pincelo na horizontal e ela começa a dar um movimento. Vou próximo ao cais, vou lá no fundo também, aplicando sutilmente, bem diluída a tinta, como se fosse uma veladura, né? Que é uma técnica de sobreposição com a tinta bem rala, para mudar a cor, para mudar muitas vezes o tom da superfície que já foi pintada. Limpo um pouco, volto aqui no laranja com ocre e terra de siena, faço agora a linha de divisão, que é o limite da água e da parte baixa do barco. É a marca da água que fica aí.
Com essas pinceladas eu começo a causar um movimento bem interessante e com uma composição bem justa e equilibrada. Vou suavizando as pinceladas e chegando a um denominador aqui, acentuando o movimento do barco junto ao movimento da água, cromatizando as pinceladas. Eu vou chegando aqui ao final. Na próxima aula entro com mais detalhes.